Hoje o papo é urgente, necessário e cheio de afeto. Vamos falar sobre educação emocional para as crianças. Um tema que, se fosse ensinado em casa e nas escolas com mais intencionalidade, poderia transformar o mundo de hoje e também o mundo de todo mundo do amanhã. Porque crianças que aprendem a lidar com as próprias emoções crescem mais seguras, mais empáticas e mais preparadas para a vida. Mas esse ensinamento precisa começar conosco, através de nós, adultos que educam. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou o Igor Tanuri e esse é o Pai Descer no Paraíso. Conteúdo de qualidade para falar sobre parentalidade, sobre paternidade e, por que não, sobre maternidade, a fim de contribuir para uma melhor relação entre pais e filhos, também para a promoção do melhor desenvolvimento das crianças. Mas antes de começar, faça o papai aqui feliz. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, siga o nosso podcast e deixe o seu joinha, curta esse vídeo para que a gente possa alcançar positivamente o maior número de papais, de mamães e de cuidadores. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante, educação emocional. E para falar sobre esse tema especial, eu estou aqui com duas convidadas mais do que especiais. Amanda Zanetti, mãe da Malu e da Cléo, diretora do Instituto Brasileiro de Educação Positiva, graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia, em Psicologia Positiva aplicada à Educação, Inovação e Habilidades para o Futuro. E também possui como formação como terapeuta emocional e coach de crianças e famílias e certificações em desenvolvimento socioemocional e em disciplina positiva, com habilitação complementar a empoderamento de equipes e de líderes. Amanda já soma quase 25 anos atuando na área educacional como docente, coordenadora pedagógica, autora, produtora de livros e recursos digitais que são adotados em centenas de escolas em todo o Brasil. Amanda, super obrigado por estar aqui hoje e honrar esse episódio com a sua presença. Eu que agradeço. Nossa, Igor, é um prazer enorme, uma honra. A gente estava conversando agora há pouco aqui nos bastidores, né? O quanto é potente ver homens ocupando esse espaço, né? Para falar para outros homens, para as mulheres também, de uma paternidade mais consciente. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje. Obrigada. Legal, obrigado. Que sejamos cada vez em maior número, né, Amanda? E também Sara Beda. Sara, que é a mãe do Emanuel, psicóloga apaixonada pelo desenvolvimento, possui pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicado, ABA, para autismo e deficiência intelectual, e formação em intervenção precoce e naturalista baseada no modelo Denver. Possui experiências com desenvolvimento de pessoas há 9 anos, passando pela área de recursos humanos, escolar e há 5 anos como psicóloga, atuando com bebês, crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Sara, muito obrigado, é um prazer também ter você aqui hoje. Eu que agradeço, é uma honra poder gravar com você e com você, Amanda, muito feliz. Que obrigada. Legal, obrigado, também estou muito feliz. Então vamos começar, né, Amanda? Afinal de contas, o que é educação emocional? Muito tem se falado, né, de educação emocional e nem sempre esse conceito é muito claro pra gente, mas educação emocional, ele vem de uma base intencional, então sistemática, de ajudar as crianças a desenvolverem uma maior consciência sobre esse mundo emocional. Então, a gente tem algumas etapas e a primeira delas é ajudar as crianças a nomear, a identificar, né, a ganhar mais consciência sobre a vivência emocional, nomear essas emoções, saber regular, então buscar recursos para lidar melhor com esse universo emocional, saber reconhecer essas emoções no outro também, no movimento ali de empatia, então saber comunicar também o que sente, né, como se age diante das emoções, e prioritariamente compreender que a experiência emocional é uma experiência humana, né, que faz parte aí do nosso cotidiano, o tempo todo a gente está aí, né, vivenciando essas emoções, então naturalizar essa vivência também. Então, basicamente, ensinar as crianças intencionalmente a lidar melhor com as suas emoções. E até pegando o gancho que você falou, para eu conseguir lidar melhor comigo mesmo e com as minhas reações, é importante que eu tenha essa consciência, então, daquilo que eu sinto. Exatamente, e tem uma amiga minha que ela diz assim, Igor, o nome leva a existir. Então, essa importância da gente tomar uma consciência de que olha o que está acontecendo dentro do meu corpinho
quando eu sinto raiva. Olha, meus pelos, eles arrepiam, a minha barriga fica gelada. O nome disso é raiva. Então, o mais básico ali da consciência emocional, da educação emocional, é ajudar as crianças a nomear, porque a partir da nomeação eu consigo identificar melhor, aquilo existe de uma forma mais clara, e aí então eu posso aprender a lidar com aquilo. Que legal. E Sara, tem idade ideal para poder começar com a educação emocional? É quando nasce, é com 5, com 10, com quantos anos que é a idade? Quando que os pais, as mães, os cuidadores precisam começar a se preocupar com isso? Bom, como eu tenho um bebê pequenininho, né, acho que além dos estudos, da experiência profissional, eu posso falar com maior propriedade também na vivência. E hoje, eu brinco, mas com uma brincadeira com muita seriedade, que isso começa desde a gestação, né? Olha só. É algo que começa sendo trabalhado entre os pais, entre a relação com esse bebê que está ali sendo gerado, na aprendizagem, no controle emocional dos pais. Eu acho que a vivência desde a gestação, desde os momentos, claro que vão ter momentos difíceis, né? A gestação é feita de momentos muito bons, mas também desafiadores às vezes. E a forma como a gente lida, né, nesses momentos faz toda a diferença. E eu acho que quando o bebê nasce, né, a experiência que eu tenho, tanto profissional quanto pessoal, desde o momento que a gente pega ele ali nos braços, a forma como a gente lida no puerpério, por exemplo, com o bebê, a forma com que a gente apresenta para ele as nossas emoções. Começa ali. Então, eu sempre digo que desde a gestação, mas a gente pode introduzir, né, essa experiência, esse conhecimento, aprendizagens, vivências importantes para ele desde o dia do nascimento. Eu tenho o costume de sempre que eu percebo que o Emanuel, meu filho, né, que é um bebê de 1 ano e 3 meses hoje, sente alguma emoção que para ele ainda é desconhecida, eu tento nomear. Né? As pessoas até brincam comigo, mas ele não vai entender o que você está falando, eu sei disso, mas ele vai começar a associar a palavra raiva com o sentimento que ele está tendo ali naquele momento, né? Com os pelinhos arrepiando, como a Amanda falou, com a minha nomeação e com o meu acolhimento também. Perfeito. Né? Então eu sempre digo para ele, isso que você está sentindo é raiva, né? Você queria muito que a mamãe tivesse deixado você brincar com esse brinquedo, mas agora não. Mas o não é porque você pode se machucar, mas daqui a pouco a gente vai fazer de uma outra maneira. Então eu vejo que não tem uma linha ali pra gente cruzar e começar. Começa desde a gestação. Que vai legal. Acompanhando. Ô, Sara, eu tava te ouvindo falar, e esses dias eu tava conversando com uma amiga, que a gente quando fica grávida, normalmente assim, nas maternidades ou nas clínicas, né, da ginecologista, a gente tem muito acesso a cursos preparatórios de pais. Então a gente aprende a trocar fralda, tem até lá os bonequinhos, as bonequinhas. Exatamente. Que a gente fica nanando, dando banho, né, como é que cura o umbigo, e a gente tem essa preparação do cuidado, né? Então, às vezes, a avó, a mãe já vai ensinando as primeiras coisas, a pega correta do seio, da amamentação. Mas a gente ainda vê poucas iniciativas de despertar nas mães e nos pais até esse mundo assim de conexão, sabe? O que é educar um bebê? O que é receber um bebê? Como estão as suas emoções? Exatamente. Como está o seu mundo interior para você receber essa criança? Como está o nível de autoconhecimento, a sua própria percepção sobre as suas emoções? E quase ninguém fala isso. E como a Sara está dizendo, né? A educação emocional começa na barriga. E muitas vezes nós somos, assim, analfabetos. Sobre ser. E o quanto é importante a gente começar a falar sobre isso, que essa educação emocional, ela não começa quando a criança tem 8 anos ou quando ela aprende a falar. É muito antes, então, que a gente precisa mesmo tomar uma consciência, né? Pegou o bebezinho no colo ali, passou a mão na barriga, você já pode estar fazendo uma boa educação emocional. Sim, né? Eu tinha o costume, e isso no automático mesmo, muitas das vezes, de conversar com o Emanuel na barriga, quando eu estava sentindo alguma coisa diferente. Então, se o dia foi puxado no trabalho, eu estava sentindo um sentimento de raiva, de tristeza, eu sempre colocava uma mão na barriga e falava, filho, não é sobre você,
É sobre o que a mamãe tá vivendo aqui, na rotina, no dia dela. Legal. Eu sei que deve ter acelerado por aí, outra, né? Pode ser que você tenha sentido, mas não é sobre você. Você me traz felicidade em todos os momentos, em todos os meus dias, e dentro da minha rotina. É uma alegria ter você brincando com a mamãe aqui dentro do consultório com os pacientes. Mas nesse momento a mamãe tá triste. E ok também, né? A mamãe vai lidar com essa tristeza e que bom que você tá aqui comigo. E eu acho que isso foi um processo muito legal de viver. Porque eu queria, naquele momento, falar para ele que muitas das vezes as nossas emoções vão explodir também, mas não é sobre ele naquele momento, né? É sobre mim. E eu vou aprendendo a lidar com isso e vou ensinando ele também a lidar com as emoções dele. Doutora Nara estava em outro episódio aqui outro dia e falou basicamente essa questão da conexão, de como gerar conexão através da gestação ainda, né? Sim. E nós lembramos da situação, quantas vezes bebês que estão chorando escutam uma voz que é conhecida, entra de dentro da barriga e aquilo acalma, né? Só por escutar, né? Então acho que é muito disso que vocês estão falando. E eu queria pegar um gancho aqui que não estava no script, que eu acho que faz sentido, né? Muito se fala, algumas, né, pessoas acabam recebendo algumas orientações no sentido, deixa o bebê chorar, que ele vai aprender a lidar com isso sozinho. Acho que isso vai totalmente contra o que a gente está falando aqui, né? O acolher e mostrar que está ali do lado também faz parte dessa educação emocional, já ali nos momentos de maior desconforto e maior sofrimento, digamos assim, que é a forma que ele tem para se comunicar, ou não, eu estou errado? Você tá certíssimo, e a gente cresceu, assim, pelo menos eu, né, a minha geração, assim, e a geração anterior, associando deixar as crianças sofrerem, deixar as crianças chorando para que elas não fiquem mimadas ou para que elas cresçam fortes. Eu posso falar disso categoricamente, porque essa era uma crença que eu tinha, né? De que, nossa, não vou acolher porque senão vai ficar muito mole para a vida, né? Então, essa leva aí de mulheres muito fortes, né? De mulheres que têm que encarar o mundo, serem guerreiras. Então, eu tenho uma filha mais velha, ela tem 15 anos, e eu vivi isso, sabe? Assim, essa dúvida entre eu acolho e ela fica fraca, ou fica fraca, ou eu deixo chorar para que ela se fortaleça. E são equívocos da falta de educação emocional. As crianças pequenas, elas não têm aparato cerebral que permite a elas se autorregularem. Essa é uma aprendizagem que a gente vai ganhando também com o amadurecimento do nosso cérebro. É uma questão de capacidade, né, que é importante registrar aqui, né? Capacidade neurobiológica, não é só de experiências, né? A gente precisa, sim, fornecer experiências para que as crianças se tornem cada vez mais capazes de fazerem essa regulação por conta própria, mas a gente não pode esperar delas isso antes que elas tenham um aparato neurobiológico condizente, né? Então, a criança, quando você deixa ela chorando, você tá abandonando essa criança à mercê da sua própria imaturidade neurofisiológica mesmo. Então, é óbvio que a gente tem que fazer isso combinando firmeza e gentileza, né? Compreendendo que momentos a criança realmente ela vai precisar, às vezes, de uma força a mais para ajudar ela a superar uma dificuldade, para mostrar para ela ali que ela é capaz, e não é o tempo todo que a gente vai ficar ali, né? Mimando essa criança, porque tem esse limite mesmo. Acho que a gente vai até poder falar sobre isso, né? Mas a gente precisa ter uma consciência de compreender o que a gente pode esperar das crianças. E às vezes as nossas expectativas, elas são muito desajustadas, Igor. A gente espera das crianças coisas que as crianças não podem, né, nos entregar. E isso traumatiza, né? Então, deixar um bebê tão pequenininho, um bebezinho de 1 ano e meio, chorando para dormir sozinho, chorando para aprender a se regular, é um abandono, um abandono emocional. E isso gera traumas que muitas vezes esse sujeito vai carregar até o fim da vida, né? Então, lá na vida adulta, ele ainda está convivendo com crenças que ele desenvolveu a partir dessa experiência de abandono. É sério, né? Muitos de nós trazemos isso marcados em nós. Então, de novo, a necessidade da gente abrir um pouco a nossa consciência, estudar um pouco mais sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, para que a gente tenha essas expectativas mais ajustadas. Perfeito. Informação a gente tem aos montes hoje, né? Que é possível. O Piangers fala um negócio muito bacana nesse sentido, que é, se o mundo lá fora vai exigir muito do meu filho, que ele possa sentir em mim um porto seguro, né? E que eu possa prepará-lo para isso com muito amor, né? Ele fala muito que amor não mima.
né? O que vai mimar é a gente fazer pelas crianças aquilo que elas podem fazer por si, né? Mas excesso de amor não mima. Então, eu acho que muito nesse sentido, que a gente possa ser o porto seguro, né? Das nossas crianças no dia a dia, né? E isso sim vai fortalecê-las para a vida lá fora, né? Sim. Que legal. E Amanda, você percorre aí muitas escolas, né? Brasil afora. Nesse processo todo, você entende que as crianças, elas estão tendo essa base de educação emocional dentro das famílias ou não? Pela experiência, pela conversa que você tem lá com os educadores, os coordenadores, com a vivência que você tem dentro da escola? Não dá para falar assim, estão tendo, não estão tendo, porque existem famílias que já estão buscando, né, uma maior consciência. A gente vê isso acontecendo, quanto esses assuntos do desenvolvimento socioemocional fazem muito mais parte das nossas conversas com famílias, com educadores, do que há 5, 7 anos atrás. Então, realmente tem um movimento acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, Igor, o que eu observo, assim, andando o Brasil inteiro, e aí eu participo de cenários muito distintos, de escolas públicas de periferia, de escolas particulares em grandes centros urbanos. E o que eu tenho visto, assim, é que esse momento sócio-histórico que a gente está vivendo, assim, existe algo que está um pouco desajustado. Eu não sei se pelo fato de nós estarmos, assim, muito desassociados do presente, correndo demais, com muitos estímulos, a rede social, o uso do telefone, o trabalho, as preocupações financeiras. A gente está num momento, assim, que muitas vezes eu percebo que as famílias estão um pouco pecando no seu papel de conduzir, de educar, de dar esse aconchego, de oferecer esse apoio emocional para as crianças, e isso tem respingado nas escolas, então isso tem sido apresentado dentro das salas de aula. Então eu vejo que nunca antes da minha experiência, como você disse, aí de 25 anos como educadora, conversando com educadores, eu presenciei um momento em que os professores estivessem tão preocupados com a falta de estabilidade emocional das crianças. Lógico que teve a pandemia, a gente ainda está colhendo muitos, né, resultados da pandemia, mas hoje, cada vez mais cedo, a gente tem vivenciado crianças com adoecimento mental, adoecimento emocional. Então, crianças cedo sendo medicadas com ansiolíticos, antidepressivos. A gente tem um nível de vivência de frustração um pouco desestabilizado também. Então, crianças que estão mais reativas, mais impulsivas, e isso, de alguma forma, faz a gente olhar para dentro das famílias. Então, eu noto que a gente, embora esteja crescendo em consciência, em acesso à informação, ao mesmo tempo, estamos vivendo outros fatores externos que estão desajustando um pouco essa relação. Então, muitas vezes a gente vê pais que se comportam como adolescentes, ou crianças em corpos de adulto, educando outras crianças, fugindo de suas responsabilidades, tendo pouca parceria com as escolas. Então, sabe, a gente fica nessa percepção, olha, temos mais consciência, mais incentivos, mais pessoas falando sobre isso, mais livros sendo lançados, as pessoas mais interessadas, mas ao mesmo tempo outros fatores que estão prejudicando com que, de fato, a gente assuma esse papel de liderança. E liderança, eu estou dizendo uma liderança inspiradora, uma autoridade inspiradora diante das crianças, e realmente tem uma relação mais ajustada, mais adequada ali, de firmeza, gentileza, de guiança, sabe, de aparato para essas crianças. Então, a gente está vivendo um momento complicado. Porque é importante que a família é a primeira responsável por esse processo, né? E a escola vem complementar e também com o seu papel, mas isso não exime a família da responsabilidade que tem, né? De jeito nenhum, até porque a família traz a base para essa criança. Então, a escola, sim, ela pode fazer um excelente trabalho, um ótimo trabalho, mas se a criança não tiver essa base da convivência familiar, são os primeiros vínculos, né? São os vínculos mais fortes, muitas vezes, que as crianças têm, ou deveria ser o vínculo mais forte. É onde se estabelece as relações de apego seguro, né? Para onde eu corro quando o bicho pega, sim. Quem é que vai me dar essa segurança no mundo, que vai fornecer? Pode respirar, meu filho, eu tô cuidando disso aqui para você. Fique em paz para viver sua infância, porque aqui é seguro para você. Se a família não fornece isso, é muito difícil que as relações coletivas dentro de uma escola consigam dar conta disso. Perfeito. E falando desses impactos, Sara, quais são os impactos positivos e também aqueles que podem ser negativos, e pensando até nessa criança na vida adulta, né? De uma infância baseada aí numa educação emocional ou não?
Eu acho que esse assunto é tão pertinente, porque vivenciando também um pouco dentro das escolas, né, por acompanhar os pacientes e também fazer intervenções no meio escolar, isso que a Amanda trouxe é muito evidente. Um desequilíbrio total, ali não há harmonia, né? Eu acho que nos bastidores a gente falou até um pouquinho sobre isso. Os professores também estão adoecendo, a escola também está adoecendo, porque, na verdade, o sistema, né, adoeceu, os pais, os filhos e a escola também, tudo desregulado, né? A gente vê uma desarmonia mesmo. E os impactos disso são muito presentes. A gente consegue diferenciar uma criança, um bebê que tem uma base familiar muito, muito bem colocada, muito bem estruturada, emocionalmente saudável, de uma família que, às vezes, ali na aparência, né, na visão externa, pode estar alinhada, mas no interno está desalinhada, né? A mãe, o pai não estão conseguindo lidar com as emoções, ou tem questões desajustadas, a criança acaba sofrendo o impacto disso. E uma das maiores questões que eu vejo no impacto negativo é a falta de oportunidades de se frustrar e ser acolhido e aprender também a lidar com essas emoções que muitas das vezes podem ser negativas, e também a oportunidade de desenvolver um potencial em relação às habilidades emocionais. Então, essas oportunidades não podem vir só do meio escolar, elas precisam vir do meio familiar também. Eu colho os frutos mesmo com o Emanuel com 1 ano e 3 meses hoje, de todos os dias tentar me esforçar, erro muitas vezes, mas de tentar esforçar para que eu esteja emocionalmente bem, para que meu marido esteja emocionalmente bem, para que ele tenha um ambiente seguro para se desenvolver, como a Amanda disse, porque, dando um exemplo assim muito prático, né, eu vivenciei um momento de levá-lo à escola para conhecer, né, porque pode ser que ele viva esse momento a partir de agora, né, essa experiência, e quando ele entrou na escola, eu que me assustei, porque ele foi. E aí, na hora que ele foi, eu falei, poxa, mas assim, não tem um chorinho, alguma coisa, o que tá acontecendo? Sim. Mas eu olhei para aquilo e falei, gente, meu filho tá seguro, porque ele tem uma base, porque ele sabe que eu tô aqui, e eu tô aqui realmente. A hora que ele precisar, né, se não estiver legal, eu vou olhar para ele, eu vou perceber nele o que está acontecendo. Ele ainda não fala, né, não verbaliza com tanta assertividade, mas eu consigo enxergar no meu filho a forma que ele está sentindo. Então, eu falei, isso é muito positivo, ele está indo porque ele está seguro. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu acho que a gente consegue presenciar, viver os frutos disso de uma forma muito clara, quando a gente concede a essa criança a oportunidade de viver a infância em um ambiente seguro, em um ambiente emocionalmente saudável, e eu acho que a gente precisa garantir isso nas escolas também, né? Um ambiente, professores, profissionais qualificados, profissionais que estão emocionalmente bem. Que legal. E faz sentido eu falar que essa criança que receba toda essa atenção e essa formação durante a infância, quando adulto ele vai conseguir arriscar mais, a tentar coisas diferentes, vai talvez lidar melhor com opiniões contrárias a dele ou com quem não gosta dele. Posso dizer que isso vai refletir positivamente nisso e em várias outras esferas da vida dele adulta? Sem sombra de dúvidas. É um adulto seguro, um adulto que ele sabe, né, o caminho que ele quer trilhar, sabe lidar com as pessoas. Um exemplo muito simples que eu acho que todos nós vivenciamos é a intolerância hoje no trânsito, né? Os adultos estão totalmente desregulados, assim, eles não conseguem dar conta de alguém que errou no trânsito, e por muitas vezes eu até pensei, será que a pessoa sabe quem está ali no carro da frente? Às vezes está acontecendo alguma coisa, zero empatia, né? Eu acho que essa base que a gente dá para as crianças, elas interferem totalmente na vida adulta. São adultos saudáveis e adultos que vão replicar, inclusive, isso para os filhos também, né? Então, perfeito. É um efeito cascata. Se a gente consegue trabalhar em relação a essas emoções, trazer informação de qualidade, com evidência, para que os pais consigam colocar em prática atualmente sobre esse ensino, que é essencial, o desenvolvimento das habilidades emocionais, o futuro... Podemos criar um ciclo virtuoso, exatamente, né? O futuro vai ser, com certeza, muito melhor do que a gente vive hoje. Que legal, que legal. E Amanda, às vezes a gente fala de educação emocional, mas a pessoa muitas vezes escuta, tem a informação, mas não sabe o que pode fazer em termos práticos, né? Sim. Falando de algumas atitudes práticas que o pai, que a mãe, que o cuidador pode adotar ali no dia a dia e que pode ajudar a criança nesse sentido, né? O que poderia ser feito, por exemplo? Tem tanta coisa, mas...
vou pontuar alguns exemplos aqui, Sara, se você quiser também contribuir. Mas acho que primeiro a gente mostrar que essa vivência emocional ela é natural. Então, não classificar emoções como emoções ruins, emoções que podem ser vividas, emoções que não podem ser vividas. Então, tradicionalmente, as mulheres, elas foram ensinadas que sentir tristeza é ok para as mulheres, mas sentir raiva não. Então, a gente engole a nossa raiva. Então, essa menina fala alto demais, ela é muito raivosa, isso não é elegante. Então, muitas mulheres cresceram compreendendo que elas não estão autorizadas a demonstrarem raiva, a se posicionarem, a usarem a voz adequadamente para colocarem limite. Os homens, ao contrário, eles aprenderam que sentir raiva é ok, mas sentir tristeza não. Então, se você estiver triste, você engole essa raiva, esconde ela num buraco bem escuro e não demonstra tristeza, porque isso vai te associar a um homem fraco, um homem frouxo. Então, acho que é básico a gente falar, olha, tudo bem sentir. A experiência emocional, ela é parte da existência humana e todas as emoções, elas entregam uma mensagem, elas existem por um motivo. Então, a sua raiva, ela demonstra para você que algum limite seu está sendo ultrapassado, né? Que tem algo que não é justo para você que está acontecendo. A tristeza, ela te leva para um movimento de introspecção, um movimento interno, um movimento de compreensão. Ela te ajuda a sentir empatia, a sentir compaixão. Então, ela é útil. Perfeito. A alegria, ela é maravilhosa, mas quando ela passa do ponto, ela também pode te prejudicar. Então, tudo é uma questão de como você vai viver essa emoção. Essa emoção conta sobre o quê? Que farol que ela tá mostrando? Que sinal que ela tá te dando? Qual é a mensagem que ela tá transmitindo? Então, sentir é normal, você está autorizado a sentir. Sentir é diferente de se comportar. Perfeito. Né? Então, fazer essa distinção. Tá tudo bem você sentir raiva, mas quando você sente raiva, não tá tudo bem você ir lá estapear seu irmão, Perfeito. Você quebrar as coisas dentro de casa, porque comportamento é uma coisa, sentimento é outra coisa, né? Então vamos aprender aqui como é que a gente pode viver essa raiva, por exemplo, de uma maneira mais funcional. Então o que a gente pode fazer quando essa raiva vem? E aí a gente ajudar essa criança a ir criando um cinto de ferramentas, que recursos eu tenho para lidar com isso. Então, eu posso respirar, eu posso pedir um abraço. Na minha casa, por exemplo, às vezes a minha filha tá com raiva de mim. É algo que um limite que eu tô estabelecendo, um não, às vezes, que é necessário, e ela tá com raiva de mim. E ela fala, você pode me dar um abraço? Isso é fantástico, né? É maravilhoso, né? E aí a gente, às vezes, também tá com raiva da criança, mas a gente é um adulto, né? Como a Sara falou. E a gente fala, posso? E aí os dois estão ali se regulando. Mas olha, quando eu sinto coisas fortes, né, emoções fortes, eu tenho como buscar ajuda, eu tenho como buscar recurso. Então, às vezes você tem uma caixa de ferramentas na sua casa, né, uma caixa da calma, que tem elementos ali para ajudar essa criança a se regular, buscar a corregulação junto ao corpo de um adulto, ajudar essa criança a expressar. Então, diz para mim, isso que você tá sentindo é raiva. Então, diz para mim, eu tô com raiva por quê? Né, às vezes eu faço no consultório que eu atendo também como terapeuta infantil, uma varinha assim, e aí numa ponta da varinha eles colocam algo que incomoda. Então lá eu uso umas mamonas, alguns elementos que parecem uma mamona que tem um espinho, então eles pregam lá na varinha e colocam, me incomoda. Isso, quando você puxa o meu cabelo, fica mexendo no meu cabelo, isso me incomoda. E aí no centro tem um coração, ou para algumas crianças, algum elemento que represente o mundo emocional delas, e ela fala, e eu me sinto irritado, eu me sinto incomodado quando você faz isso. E no final, uma estrela ou algum elemento que lembre um pedido, então um balão de fala, e aí ele fala, e eu te peço que você não coloque mais a mão no meu cabelo. Então você ajuda a criança a viver essa emoção, mas comunicar isso de uma forma assertiva. Me incomoda, eu me sinto e eu te peço. Porque às vezes a criança, quando ela não tem a construção dessas etapas, ela não consegue comunicar assertivamente as necessidades dela, os sentimentos dela e os incômodos dela, ela às vezes vai usar do comportamento, então da birra, do choro excessivo, da irritação, vai quebrar as coisas porque ela não consegue dizer. Então ensinar as crianças também a se manifestar adequadamente. Gente, isso é
poderoso, né, Sara? Assim, é absurdamente poderoso quando as crianças, elas falam, eu não gosto, por favor, eu não quero ir. E quando elas recebem respeito né, das pessoas que as escutam, isso vai criando cada vez adultos, né, ser humanos mais fortalecidos, né? E eu acho que um ponto que você colocou aqui, que é fantástico esse exemplo que você deu, né? Mesmo o filho estando com raiva de mim, ele pede o meu apoio porque ele tem em mim um apego seguro, né? Isso é fantástico. E a partir do momento que o filho age de uma forma que eu não estou gostando, não quer dizer que eu tenho que ficar com raiva dele ou que punir ele por isso. Pelo contrário, né? Eu posso ajudá-lo nesse processo de ficar bem, né? Eu acho que isso é muito valioso de fato, né? E muitas vezes a gente acaba não valorizando o sentimento da criança e às vezes tentando eliminar aquilo com falas, né? Para, isso é bobeira, não fica triste. Como se isso fosse sumir, isso não vai sumir porque eu vou falar que é uma bobeira e não fica triste, né? Ah, você não tem motivo para ficar com raiva. Poxa, mas quantas vezes eu fico com raiva com motivos que para os outros é muito simples, né? Acho que super valioso. E Sara, nesse processo de educação emocional, você acredita que tem muitas famílias que acabam confundindo a educação emocional com superproteção? Com certeza. Confundem. E até julgam, né? Essa intervenção positiva, essa intervenção que coloca a criança para cima e não joga ela numa caixinha ou num buraquinho. Escutando a Amanda, eu até me recordei de um paciente que quando eu estava fazendo esse ensino para ele durante a terapia de é bom, é positivo, é bem-vindo sentir a raiva, sentir o medo, ele falou para mim, mas a raiva e a tristeza não são sentimentos bons, não são sentimentos que devem estar presentes. E aí eu falei pra ele, tudo na medida, né? E eu tentei trazer isso de uma forma muito lúdica e clara pra ele, que o medo muitas das vezes, por exemplo, nos impedem de pular de um lugar que pode ser perigoso, né? Mas o medo em excesso também pode barrar de fazer coisas que podem ser legais, né? Ao longo da vida. Então, eu acho que oferecer para essas crianças o entendimento de tá tudo certo sentir a tristeza quando ela vem, a raiva quando ela vem, é algo que, como a Amanda falou, enche a criança de potencial, é muito valioso, né? Se eles levam isso para a vida, eles vão deslanchar, né? E respondendo o que você trouxe, eu acho que quando a família consegue potencializar o que a criança tem de bom e também acrescentar coisas novas, aprendizados novos em relação a esse quadro emocional, porque vai variar muito também de criança para criança, né? Tem crianças que vão ter necessidades diferentes de outras, crianças que têm um linear de frustração menor, e aí a gente vai precisar trabalhar ferramentas que a criança consiga desenvolver uma autonomia e também confiar no outro para poder se acalmar, para se autorregular, e crianças que muitas das vezes também vão ser mais passivas. Então, que a gente às vezes vai ter que despertar um pouquinho para colocar o que sente, colocar o que precisa, sabe? E até mesmo de crianças neuroatípicas, que talvez vai ter uma característica que vai demandar talvez um pouquinho mais também do pai e da mãe naquele processo, né, de intervenção e de ajudar essa criança também na sua autorregulação, que em alguns momentos pode ser mais difícil para ela também, né? Sim. E sobre a questão dos pais confundirem, né, essa aprendizagem emocional, essa intervenção positiva com a liberdade em excesso ou com uma educação permissiva, isso acontece com muita frequência, né? Eu já escutei em grupos de profissionais ou de amigos, numa roda de conversa, que quando a gente tem uma educação positiva demais com a criança ela fica mimada, né? As pessoas sempre levam para aquele ponto de perguntar para a criança, você quer tomar banho gelado ou quente? Você quer comer a coxinha ou a empada? Como sempre dá opção, e a criança vai ficar mimada, porque ela sempre vai poder escolher, e não é bem por aí, né? Esse é só o pontinho do iceberg, né? Não é sobre isso, é sobre muito mais. Então, dar ferramentas para que essa criança, ela tenha, inclusive, autonomia para sentir, para dizer o que ela está sentindo, para expressar, para buscar ajuda quando necessário, porque a criança também não tem que saber lidar com tudo isso sozinha, né? Como a Amanda falou, a gente tem que cobrar, mas não no sentido de cobrança mesmo, mas
perguntar ou exigir dessa criança aquilo que está de acordo com a idade, com o desenvolvimento dela. Não dá pra gente cobrar além, né? Eu já escutei, assim, de mães, de bebês. Eu não posso criar ele um homem frouxo, eu não posso criar ela uma mulher frouxa, né? Ele tem que saber lidar com coisa que o homem tem que fazer. E, de fato, né, a gente entende que o homem tem um papel muito importante, que a mulher também tem papéis que se completam, mas que ambos podem muito bem sentir, né, aquilo que é cabível naquele momento, né? Enfim, há tanta coisa boa pra gente falar, né, que a gente tem que ficar filtrando. E voltando pro tema das escolas, Amanda, como que as escolas podem preparar nesse cenário desafiador, né, onde a gente vê, como você falou, muitas famílias evoluindo nesse processo de educação emocional, mas muitas ainda negligenciando essa responsabilidade. Como que as escolas podem preparar os professores, os coordenadores, as pessoas que vão estar ali à frente das crianças para executar o papel da melhor maneira possível e lidar com esses desafios adicionais? A Sara tocou num ponto bem sensível, assim, a gente está vivendo um momento em que há um nível de adoecimento mental docente como nunca antes na história. Então, a gente está com escolas a gente está vivendo um momento de escolas muito doentes, profissionais muito doentes, né? Então, quando a gente fala de educação emocional nas escolas, que é um aspecto hoje legal, então não tem como as escolas abrirem mão dessa responsabilidade, acharem que essa é uma responsabilidade apenas da família, então é uma responsabilidade compartilhada. As escolas têm sim compromisso com a formação integral dos seus estudantes. E aí o primeiro ponto é exatamente esse que você está trazendo, Igor. A gente precisa cuidar da comunidade escolar, não só olhando para os alunos. Perfeito. Porque se você conversar hoje com qualquer professor minimamente consciente, perguntar para ele, a educação emocional dos alunos é importante? Ele vai te dizer, é muito importante. A gente está vendo cada vez mais a importância. Mas existe um estudo científico lá nos Estados Unidos que mediu o nível de consciência dos professores em relação ao seu próprio desenvolvimento socioemocional. E eles não têm clareza. Então, embora seja muito claro que eles precisam cuidar do desenvolvimento socioemocional dos estudantes, eles não têm a mesma clareza em pensar o quanto é importante eles se cuidarem. Sim. E eu ofereço hoje cursos, né, para profissionais da educação, em desenvolvimento socioemocional, em liderança docente, e alguns professores que fazem meus cursos, eles até brincam, eles falam assim, você me enganou. Você me enganou, porque quando eu entrei nesse curso, eu achei que eu ia resolver os problemas dos meus alunos, a indisciplina da minha sala de aula. E agora eu tô saindo desse curso entendendo que era tudo sobre mim. Olha só. Então, os profissionais de educação, eles precisam fazer esse caminho que a gente não fez. Porque a gente está tendo que ajudar os nossos alunos a compreenderem melhor as suas emoções, a terem mais autoconhecimento, a terem relações mais qualificadas, sem necessariamente a gente ter aprendido a fazer isso na nossa vida. Então é como se a gente estivesse trocando esse carro, essa roda desse carro, com um carro em alta velocidade. Sim. Então é urgente a gente preparar ambientes mais seguros, mais serenos, mais estáveis, mais previsíveis para os nossos alunos, mas ao mesmo tempo que a gente tem que fazer isso tudo, a gente está tendo que aprender a fazer isso na nossa própria vida. Então, é necessário um investimento social, em políticas públicas, inclusive, para cuidar da saúde emocional dos educadores, a oferecer formação para esses educadores. Os educadores não tiveram na sua bagagem incentivos para essa formação. A Sara citou você citou o trabalho da Sara com as crianças neuroatípicas. Os professores estão recebendo cada vez mais essas crianças com essas necessidades diferentes dentro da sala de aula e eles não possuem aparato, formação. Então, se a gente não começa por essa base, o trabalho vai acontecer de uma forma capenga. Perfeito. Como educar crianças saudáveis com professores doentes? É impossível. Né? Então, é realmente começar a ter incentivos para que cada vez mais a gente olhe para cuidar desses educadores, né? Enquanto sociedade mesmo, não só a iniciativa de uma escola, de outra escola, de um diretor, um mantenedor, mas socialmente o que a gente está fazendo para ajudar os professores
nessa responsabilidade tão enorme que eles têm. Perfeito. Né? Passa pelos adultos necessariamente, né? Necessariamente, é impossível. Tem uma brincadeira que eu faço nos meus cursos, que eu falo com os professores assim, para eles prestarem muita atenção no que eu vou dizer e seguirem os meus comandos vocais. E aí eu falo com eles assim, coloquem por favor a mão na bochecha, e aí eu coloco a mão aqui no meu queixo, Sim. né? Aí eu olho assim, eu dou muita risada, Todo porque mundo. todo mundo coloca como eu fiz. Aí eu falo com eles, nesse momento eu sou uma autoridade diante de vocês. E a gente tende a se espelhar naquilo que as nossas autoridades fazem, não necessariamente no que elas estão falando. Então o discurso, ele é a última, né, a última esfera do convencimento. Muito antes as crianças estão observando o nosso exemplo, Exatamente. quem nós somos, né? Aquela máxima de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, nunca funcionou, né? Exatamente. Sara, a gente deseja muito, né, como sociedade, a gente fala muito isso, que a gente quer um mundo mais respeitoso, mais inclusivo, mais tolerante. Isso passa pela educação emocional também ou são coisas separadas? Passa, com certeza. Eu acho que, inclusive, durante a educação emocional, a gente precisa ensinar os nossos filhos, os nossos alunos, as crianças, a serem também tolerantes com as diferenças, mas não tolerante no sentido único da palavra, mas aprender a lidar com as diferenças, não só na neurodivergência, a gente está falando com as diferenças de todas as pessoas, né? Eu sou diferente da Amanda é diferente de mim, eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Então, lidar com as diferenças que aparecem, né? Hoje a gente vê uma intolerância muito grande, começando pelos adultos mesmos. Eles, muitas das vezes, não conseguem escutar a opinião do outro porque ela diverge, né, da própria opinião, e as crianças têm se alimentado desse ambiente. Então, presenciando às vezes grupinhos sociais, grupos de crianças se desenvolvendo juntas ali na mesma faixa etária, é muito perceptível uma dificuldade de entender quando o colega não gosta de dinossauros como ele gosta, uma dificuldade de partilhar o brincar também com crianças que pensam diferentes. Então, a gente pode estender isso para outras coisas, não só para crianças neuroatípicas, mas uma dificuldade de lidar com as diferenças do outro. Eu não quero brincar com você se você não quer brincar da mesma coisa que eu, né? Eu não quero partilhar com você a minha vivência, a minha experiência que está muito legal aqui, brincando com tintas, com coisas diferentes, porque você vai acabar bagunçando aquilo que é a minha ideia. E claro que a individualidade também é importante, Perfeito. mas o conviver, o lidar, o brincar, o fazer trocas de turnos com outras crianças, com pessoas diferentes, é extremamente importante. E quando a gente traz isso no mundo da inclusão, né, do verdadeiro incluir as crianças neuroatípicas na escola, em outros ambientes, isso é ainda mais verdadeiro, né? A gente fala muito disso atualmente, né? É um tema que está muito vivo, a gente vê isso nas redes sociais, sobre como verdadeiramente fazer com que crianças neuroatípicas façam parte. E aí, muitas das vezes, a gente vê situações como, por exemplo, acabar adaptando demais uma atividade para que aquela criança participe, né? Na escola, por exemplo. Estão ali todas as crianças fazendo uma atividade, aí de repente a monitora vem com a criança, mas, claro, né, de acordo com a necessidade de cada uma, mas ali ela tá no colo, e aí a gente acaba às vezes dando um excesso de suporte que nem é preciso, porque aquela criança precisa estar muito incluída no ambiente. Mas isso às vezes acaba trazendo uma ilusão de inclusão, né? Eu acredito muito que a gente precisa sempre observar a criança, observar o bebê, o adolescente, para depois intervir, para depois entender como partilhar dessa vivência em conjunto, como aceitar o outro, como lidar com essas diferenças. E quando a gente observa a criança e vê aquilo que ela realmente precisa, a gente consegue entender como verdadeiramente incluir para que ela tenha a mesma experiência, né, dentro daquilo que é possível para ela também naquele momento. Então, quando você traz, né, esse questionamento, essa pergunta, me vem de forma muito clara. O quanto a gente precisa ensinar as crianças a lidarem com as crianças também, né, que têm diferenças por questões de neurodesenvolvimento, mas também com as diferenças do dia a dia por opções, né, por escolhas. Respeitar as escolhas do outro, o que o outro gosta é importante, claro, sem abrir mão do nosso, né, mas saber lidar, saber partilhar verdadeiramente dos momentos, das vivências
ter empatia pelo que o outro sente. Eu acho que Perfeito. essa é a verdadeira questão. Eu sempre falo para os profissionais que eu costumo treinar na escola para lidar no dia a dia com os meus pacientes, que escuta a criança, observa a criança, sente ela, aprende a olhar para ela com um olhar único de empatia, de carinho, você vai entender o que ela está precisando. Nesse momento, Sara, mas eu não fiz um curso, eu não fiz uma formação que precisa. Leia a criança, olha o que ela precisa. E eu acho que a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças também. Olha para o seu coleguinha, deixa ele participar um pouquinho, é difícil às vezes partilhar mesmo. Mas daqui a pouco ele vai estar brincando com algo que é legal para você também, você vai querer que ele partilhe. Então vamos dar um espaço, vamos quebrar um pouquinho isso. Pode ser legal também o que ele está trazendo. A gente traz uma flexibilidade também. Então, acho que esse é todo um olhar que a gente precisa ter. Olhar para o outro, seja um adulto, uma criança, e conseguir entender verdadeiramente para poder estar em conjunto, sabe? Que legal. Você me remeteu a um conteúdo que eu gravei recentemente, que você fala lá que a criança vê o que o adulto está fazendo dentro de casa, né? E na intimidade da família é muito importante que esse comportamento seja construído, né? Sim. Porque se eu falo de diversidade, eu falo de respeito, mas dentro do meu lar, com os meus filhos e com a minha esposa ou com o meu marido, eu falo um monte de coisa que te separa, que rebaixa o outro, no final é isso que vai formar aquela criança que está ali comigo, né? Quem eu sou de verdade no meu íntimo. Então esse exemplo, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, e principalmente até o que eu falo, é muito importante também para trazer essa consciência e ensinar as crianças a conviverem também com o diferente, né? Sim, a criança aprende imitando, ela aprende vendo o outro, e ela absorve muito mais do que às vezes a gente falar, né? Faz assim, é o que a gente estava realmente comentando agora. A criança aprende imitando o comportamento do outro. Então, se na base dela não existe verdadeiramente essa essência, vai ser difícil ela absorver, né? Perfeito. Inclusive no meio escolar. Começa ali na família, o meio escolar completa, para que a criança consiga ter essa aprendizagem ao longo do tempo. Perfeito. Amanda, a gente vivenciou há pouco tempo uma cena muito triste, né, de uma apresentação que estava tendo na escola. O pai acabou subindo no palco, agredindo uma criança de 4 anos, onde ele colocou que ela estava fazendo bullying já há algum tempo com o filho dele, né? Conta pra gente primeiro o que é bullying, né? E também como que a escola precisa se preparar para lidar com isso, que ainda está muito presente nas escolas, né? Antes de te responder, eu vou até usar o espaço aqui para dizer de uma reflexão que eu estava tendo ontem, Igor, Sim. sobre o quanto as escolas elas estão sendo assim prejudicadas pela existência de grupos de pais de WhatsApp, assim, gente, é sério isso, assim, tem escolas que eu acompanho que elas viraram saque, serviço de atendimento ao consumidor. Uma pessoa falou isso comigo, eu falei, gente, é isso mesmo, as escolas estão virando, assim, o centro, sabe, onde as pessoas, os pais estão indo para reclamar das coisas. E nesse movimento que muitas vezes acontece ali fora da escola, nos grupos de WhatsApp, gente, isso é muito sério. O que está acontecendo sobre as escolas na comunidade de pais. Muitas vezes os pais, eles estão confundindo as coisas, então eles nomeiam como bullying conflitos naturais da convivência humana, né? Então chamam de bullying, às vezes, alguma criança que ficou chateada com a outra e usou uma palavra inadequada. E a gente precisa, essa pergunta sua, ela é muito pertinente, porque a gente precisa conceituar bem as coisas, porque como eu disse lá no início, o nome, ele leva à existência. Perfeito. Então essa nomeação correta, ela ajuda também a gente a buscar soluções corretas, a gente ter um ajustamento do nosso olhar sobre as coisas. Então, bullying hoje no Brasil é configurado um crime. Então, quando a gente fala, o fulaninho está cometendo bullying contra o meu filho, a gente tem que ter a dimensão e a clareza do que a gente está falando. E para um comportamento ser configurado como bullying, ele precisa necessariamente vir de uma intenção de causar dor e constrangimento. Então, aquela criança, ela tem que te importunar porque ela quer te machucar. Ela tem uma intenção de ir lá e fazer aquilo para causar humilhação, dor. O bullying, ele precisa ser recorrente. Então, não é uma coisa que aconteceu numa briga que eu tive com você e eu falei, você é um burro.
Isso não pode ser chamado de bullying, porque bullying ele tem uma persistência no tempo, ele tem uma recorrência. E ele precisa necessariamente ter um desequilíbrio de poder. Então, precisa ter alguém mais forte, mais dominador e alguém que é dominado, que é alguém que é vítima, alguém que é inferior quando a gente vai pensar numa relação de poder. Se não cumprir esses 3 critérios, a gente não pode chamar de bullying. Perfeito. E por que essa configuração, essa identificação de situações de bullying, ela é importante de ser tomada com clareza, porque o tratamento do bullying dentro da escola, ele tem que seguir protocolos que são muito específicos para como a gente lida com o bullying, e existe ainda muita confusão, né, com relação a isso. Mas eu considero que o mais importante do que a gente saber lidar com o bullying é a gente saber como evitar o bullying. Quais as ações de prevenção essa escola terá para evitar que realmente os alunos tenham espaço mesmo, sabe? Possibilidade de inconsciência para que isso exista dentro das escolas. E hoje é difícil você navegar dentro do universo de uma escola que não exista bullying. Hoje, quase 100%, se você procurar você vai encontrar ali, porque muitas vezes ele é velado, muitas vezes a gente finge que não tá vendo, ou não quer olhar para aquilo com muita ênfase, mas existe. Então, pensando sobre isso, pensando como é danoso esse tipo de relação do agressor e da vítima, eu acredito que assim, a gente tem muito trabalho para fazer em conscientização das famílias, porque como você disse, muitas vezes esse bullying, ele nasce lá no seio da família. Às vezes o agressor, ele é o bullyingado dentro de casa, né? Então ele é invalidado, ele é humilhado, ele é violentado. Então muitas vezes quando a gente vai lidar com bullying dentro das escolas, a gente não pode cuidar só da vítima. Isso é um erro que acontece. Muitas vezes as pessoas se preocupam só em lidar com os danos causados na vítima, esquece que esse agressor, ele também tá pedindo por socorro. Perfeito. Que ele também tem uma necessidade emocional não vista ali, a gente precisa cuidar dele. E muitas vezes é de uma vivência familiar. Então, a conscientização das famílias, o trabalho com educação emocional, o trabalho com as habilidades sociais, a forma como a escola lida com as coisas que acontecem. Então, às vezes, uma disputa de brinquedo entre 2 alunos pode ser pauta para um trabalho de convivência de toda uma classe. Perfeito. E escutando você falar, eu lembrei, por exemplo, o quanto muitas vezes a gente é inconsciente. Eu também presenciei esses dias uma coisa simples numa escola, uma mediação de um conflito, em que uma criança estava desrespeitando a outra, estava usando palavras mesmo de baixo calão, palavras desmoralizantes para tratar com o colega. E aí a professora, ao fazer a mediação, falou assim: fulano, mas por que você acha ele chato? Que a criança, ele é muito chato, ele é insuportável, ele é tão legal, você não pode falar assim dele, ele é tão legal. Então, ou seja, o desrespeito, ele não poderia acontecer porque o fulano é legal, entende? Ele é um bom amigo. A mensagem de que essas palavras e essa conduta, ela não é adequada em qualquer situação. Você pode achar ele chato, não chato, legal, você pode achar o que você quiser. Perfeito. Mas a forma como você está tratando é inaceitável. Não importa se é legal ou chato. E a professora conduzindo o aluno para que o aluno fosse convencido de que o colega era legal e que ele não deveria tratar ele assim. E não fazendo uma mediação, dizendo, olha, independentemente do que você acha sobre ele, existe algo que é respeito. E nessa escola, a gente respeita uns aos outros. Esse tipo de tratamento é inaceitável. Perfeito. E eu tô aqui para garantir que você não vai fazer isso mais. Sabe por quê? Porque isso não é bom para ele, isso não é bom para você. E eu tenho aqui responsabilidade com relação a te guiar, te orientar, te proteger. E nesse momento, eu vou te proteger, porque isso é ruim para você. Perfeito. E aí você, ensina, você faz a educação emocional que vem com o tempo, não é com esse discurso, com essa conversa. Tem que ter recorrência, tem que ter repetência, tem que... Do mesmo jeito que a gente ensina fração e a gente ensina várias vezes, a educação emocional, a gente faz isso a toda oportunidade que a gente tiver de fazer uma mediação assertiva. Então, se o professor não sabe isso, se ele está inconsciente, fazer o acompanhamento do bullying também vai ser algo muito complexo, né? Excelente. A gente pode achar o que quiser das pessoas, né?
E a criança também, né? Exatamente. Mas como que ela vai agir, como você falou, né? O comportamento a partir disso. Exato. Aí tem que ter os limites claros para que ele entenda até onde ele pode ir, né? Que legal, que legal. Sara, nessa cena que a gente falou aqui do pai que foi lá e agrediu a criança de 4 anos, faltou, na sua opinião, educação emocional para a criança que supostamente estava fazendo bullying, ou faltou educação emocional para esse pai que ajuda dessa forma? Fazer uma pergunta bem difícil aqui. Muito difícil essa pergunta. A gente não conhece o contexto, também é difícil de falar aqui, né? Perfeito. Eu já ia trazer essa questão, depende muito, né? A gente tem um recorte ali de uma situação, Sim. né? Normalmente, como psicóloga comportamental, eu também perguntaria o antecedente dessa situação para entender a razão do comportamento, inclusive entender a função deste comportamento do pai, né? É claro que, como a Amanda trouxe, é muito importante entender que, claro, a gente tem uma figura de um adulto ali, então a gente esperava mais dele, né? Um controle emocional maior, com mais qualidade, um controle inibitório, né? Porque a gente está falando de um adulto e de uma criança, né? Então a gente tem momentos diferentes da vida, a gente esperava uma maturidade emocional melhor do pai, mas não é possível a gente invalidar esses sentimentos do pai, porque se a gente se coloca no lugar dele, ver um filho na plateia sofrendo em uma situação como aquela é de deixar, né, entre aspas, qualquer um doido, né? A gente fica realmente ali, se não tem um bom controle inibitório, vai pra cima. E foi o que o pai fez naquele momento, né? Então não dá pra invalidar os reais sentimentos dele. Ele sentiu ali como pai, né? Ele queria defender o filho, ele queria defender para poder mostrar que não, ele não vai tratar uma pessoa que faz parte ali do vínculo da família dele daquela forma, né? Não foi a forma mais assertiva de lidar. Ele poderia ter feito de outra forma. Eu li até alguns comentários falando, não sei se são verídicos, né? Na internet a gente tem informação de todo lado, que o pai já tinha feito tentativas de manejo dessa situação com a escola, com os pais da criança que cometeu esse comportamento com a outra criança e que não havia funcionado, então por isso ele chegou a esse extremo. O comportamento dele explodiu, que é muito do que acontece com as nossas crianças também. O comportamento dele explodiu porque os adultos também têm comportamentos que de repente explodem, né? Eu acredito muito que esse pai já estava culminando também esse sentimento dentro dele, ele não teve espaço para lidar com isso e não conseguiu resolver de outra forma, e naquele momento o controle inibitório foi para pro saco, que ele resolveu da forma que ele deu conta de lidar naquele momento. Então não dá pra gente julgar, né? Mas dá pra gente compreender de forma muito simples que não foi a maneira mais assertiva de lidar. O sentimento é válido, mas o comportamento ele foi totalmente inadequado. Exato, né? A gente compreende o sentimento, mas a gente não valida o comportamento dele naquele momento. Perfeito. E, né, pensando na criança que cometeu, né, esse comportamento com a outra criança, né, que a gente precisa estudar, entender se trata de um bullying, como a Amanda trouxe anteriormente, tem algo ali por trás também, né? Tem uma família, tem algum motivador para esse comportamento dele que a gente desconhece. Fato é que ele realmente teve uma atitude incoerente, né? Ele feriu o colega com as suas palavras, a sua atitude. Então, ali cabe um ensino, né? Como a gente falou, a criança ela aprende imitando, repetindo, né? Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende, mais a gente absorve. Então, a gente precisa trazer para essa criança de forma mais presente, de uma forma que seja coerente também para ela, de que forma essa criança aprende, de que forma a gente pode ajudá-la, né? Será que é orientando esses pais? Será que é indicando, né, para uma orientação familiar? Será que qual o papel, né, nesse momento que seria da escola, dos pais? Fato é que a situação não houve assertividade em nenhuma das partes. Perfeito. Né? Mas eu acho que ali a única pessoa que não dá conta de responder por si sozinha seria a criança, né? A gente precisa entender com os responsáveis, né? O porquê que isso aconteceu e dar também habilidades, repertório para essa criança conseguir ter um comportamento melhor das próximas vezes e entender o porquê não fazer isso com o colega, para tratar o outro da forma que também ele se sente bem. Né, e muito por esses limites claros, né? Como a Amanda trouxe também, de comunicar os limites claros também, que é importante também, né? Tá tudo bem. Tem coisa que a gente
pode deixar a criança participar. Sim. Tem coisa que a gente só comunica como é que vai ser, né? Exato. E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso, né? Sim, tá tudo certo ele sentir, né? Como a Amanda falou, ele pode achar um colega chato, eles podem ter opiniões divergentes. O que não está correto nisso é a forma como ele lidou com o colega, né? Ele precisa ter respeito, isso é algo inegociável, né? Não é porque você acha o seu colega chato que você tem o direito de falar palavras que não são pertinentes, que não são legais, que não são bacanas, que não trazem algo positivo para o outro, e não é por isso que também ele pode bater, né? Que ele pode ferir o outro. Mas tá tudo bem, ele sentir e tá tudo certo, ele achar algo do colega. Ele só não pode ter realmente esse comportamento respondente com ele. Da mesma forma que se alguém te achar chato, eu vou garantir a sua integridade física e emocional pelo mesmo motivo, né? Exatamente. Que legal. E pegando o gancho no que você falou, essa questão da diferença muitas vezes, Amanda, de criação de meninos e de meninas, né? A gente vê muita coisa na internet que os meninos a gente não pode falar muito de sentimento, ele tem que ser forte porque ele vai precisar liderar uma família, vídeos inclusive de crianças brigando, né, lutando, como se isso fosse a fortaleza que o mundo precisa, né? De que ele vai precisar. Educação emocional é para os dois, menino ou para menina, ou é mais para menina e um pouquinho só para o menino para ele não ser fraco? Nossa, gente, que tristeza que demais, dá, né? Uma tristeza, porque o que a gente mais vê é como eu comecei aqui te enaltecendo e te encorajando, de ver você fazendo isso, quanto é essencial, porque eu sou uma pessoa que eu participo de muitas vivências de autoconhecimento, a busca, né, do meu desenvolvimento pessoal, e é nítido como a gente percebe que as mulheres, elas são a maioria. Então, por exemplo, lá no meu curso, na turma atual agora de certificação, tem 237 pessoas, 6 homens. Olha só. O restante, e os homens são professores, né? Porque meu curso é para professores. Eles estão em sala de aula, eles lidam com os mesmos alunos que as professoras estão lidando. Mas olha a diferença de busca, olha a diferença de busca por consciência. Então, são mitos, né? A gente tem como... É isso, a gente precisa separar uma coisa da outra, a gente precisa distinguir o que é fazer educação emocional e o que é mimar uma criança. Perfeito. O que é você agir como uma liderança inspiradora e uma autoridade, o que é você agir como um amiguinho do seu filho. Não que os pais não possam ser amigos, mas é que eu tô dizendo, né? Você não é amiguinho do seu filho, coleguinha dele, né? Então, existe uma forma de você fazer educação emocional, de você ter uma maternidade, uma paternidade vinculada, amorosa, respeitosa com seu filho, e ainda assim você ser uma autoridade forte. Perfeito. Ainda assim você criar um sujeito que ele seja forte pro mundo. Entende? Que ele encare as dificuldades da vida com assertividade. É porque a gente ainda mistura muitas coisas. Da mesma forma como a gente mistura, por exemplo, que educar é punir. Perfeito. Então, sabe, separar essas coisas, olha, ser uma autoridade não é a mesma coisa que ser autoritário, você ter uma educação positiva não é a mesma coisa que você ser permissivo ou negligente, sabe, você acompanhar o seu filho, você ter respeito pelo seu filho, não quer dizer que isso vai tornar o seu filho igual a você ali, igual eu tô dizendo assim, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, né, mas iguais em dignidade. Perfeito. É diferente. Então, a gente ainda faz muita confusão. Essa confusão mesmo, educar é punir, educar é causar dor. Se não causar dor, a criança não vai aprender. Isso tudo são mitos, são crenças, e que a gente tá num momento, assim, de interregno. A gente tá num momento de entre reinos. É um momento de transição, onde a gente tá abandonando uma visão de educação mais autoritária, onde eu mando e o meu filho obedece, em direção a uma educação que seja de respeito mútuo, uma educação equilibrada, e a gente está nesse meio do caminho, e esse meio do caminho tem muita confusão. Sim. E a gente está vivendo isso, são as confusões do meio do caminho. Eu acho natural, sabe, no momento de transição a gente está um pouco confuso, né, mas quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vai fazendo as distinções. Perfeito. Sara, você trouxe muito essa questão
turbulência, às vezes o estresse emocional que esse pai estava, né? E pegando muito esse gancho no que a Amanda trouxe, né? E nessa diferenciação que a gente muitas vezes ainda vê, você acha que hoje muitas coisas que a gente vive, principalmente pelo comportamento dos adultos e principalmente pelo comportamento dos homens, né? Teve um caso também recente agora que um avô estava, alguns meses já, um avô estava atravessando a rua, o carro ia passar, ele deu um tapa, não sei se foi um tapa muito forte, um tapa muito fraco, foi atravessar com o neto, o motorista saiu e deu uma voadora nas costas do senhor de 77 anos, esse senhor veio a óbito. Muito essa questão de resolver à força, né? Isso é muito pela questão da educação emocional, a pessoa conseguir tratar aquilo que está dentro dela, de conseguir, de fato, falar sobre o que ela sente, porque eu vejo muitas vezes que isso parece que é uma confusão emocional ali, que extravasa muitas vezes pela força física, pela ignorância, que foi a forma como foi aprendido, né? Sim. Faz sentido essa correlação ou não? Faz sentido. Eu acho que muito da educação emocional vem também do paralelo com a organização das emoções, dos sentimentos. E eu acho que está tudo realmente muito confuso. Eu associo muito a duas coisas principais. A falta da educação emocional, dessa oportunidade também da educação emocional, porque quando a gente fala de um senhor e provavelmente de um adulto que já está habilitado, né? Então, um adulto com uma idade, né? Não é um adolescente, não é uma criança, a gente fala de pessoas que talvez não tiveram oportunidade, porque hoje se fala muito disso, né? Mas há algum tempo atrás, e não tanto tempo assim atrás, não era algo que era tão aberto, né? Que tinham tantos estudos bons, com qualidade, com evidência, e canais também facilitadores de informações, como o Instagram, como outras redes sociais, como esse podcast que a gente está gravando agora. Então, eu acho que provavelmente nessa situação eram duas pessoas que estavam carentes de educação emocional, e eu acho que também muito preenchidas de uma sobrecarga mesmo, emocional, que quando tem oportunidade estoura, é aquilo que a gente fala do copo ali cheio, né, quase entornando mesmo. As pessoas, elas têm uma cultura ainda de acumular as emoções e depois elas literalmente vomitam, né, aquilo que elas sentem, que é o que muito acontece das pessoas procurarem ajuda, buscarem terapia, quando a coisa já ficou muito grande, né? As pessoas não se preocupam com os detalhes, quando ainda é possível resolver coisas pequenas para que aquilo não cresça. A gente ainda tem a cultura de resolver as coisas quando estoura mesmo, né? Que foi o que aconteceu ali. Duas pessoas, um senhor, né, de 70 anos e um adulto, que provavelmente com as emoções ali no limite, aconteceu uma situação que eles viram a oportunidade de entornar realmente o que estava dentro deles, né? Eles ofereceram aquilo que eles tinham naquele momento. E uma criança que acabou sendo impactada, né, com essa questão. O segundo paralelo que eu ia fazer, eu acho que é o mundo que a gente vive hoje, né, a sociedade que a gente vive é uma sociedade muito estressada, uma sociedade com uma sobrecarga de informação, com uma cultura de quem é mais produtivo, de quem faz mais. Então não é mais comum, inclusive, as pessoas quererem descansar, as pessoas conversarem sobre aquilo que elas sentem. Ainda é algo que a gente está alimentando, né, e que a gente vem trazendo e tem tido, inclusive, resultados muito positivos, mas que ainda não é uma cultura tão presente. Então, a gente vê uma sobrecarga mesmo. Eu falo um exemplo muito claro, as redes sociais, né? Quando a gente não filtra a informação que chega até a gente acaba se munindo de coisas que nem sempre vão ser pertinentes para a nossa vida. Eu lembro até de um colega falando que às vezes a gente descansa vendo o Instagram, né? E aquele rolo infinito de informações. Então, acho que as pessoas, elas estão sobrecarregadas, elas estão estressadas. Sim. Então, acho que essas duas coisas juntas aconteceram nessa situação. Pessoas estressadas, sobrecarregadas e pessoas que também tiveram uma carência de educação emocional. E você acha que tem muito essa questão do homem forte, que ele precisa ser superior ao outro, à força física até, porque talvez ele ficou ofendido ali, né? Ele falou, eu não vou aceitar isso, né? Eu sou maior do que isso. Ele tem que usar a força física também para mostrar que ele é mais forte do que o outro. Você acha que tem muito isso ainda, no caso dos homens ainda? Tem, com certeza. E ele acabou mostrando com certeza ao contrário, né? Porque ele queria mostrar ali que o senhor não podia bater na criança pela situação, mas... Não, na verdade bateu no carro. Ah, bateu no carro. Isso, bateu no carro. E aí ele foi atrás, né? Eles iam atravessar a rua para ir para um shopping.
ele estava com o neto dele, eu acho que estava num lugar para atravessar, e o carro meio que estava andando, aí ele bateu no carro, tipo, eu tô atravessando com meu neto. E aí o motorista saiu e o senhor nem viu, nas costas dele. Uau. Muito nessa questão de tirar uma reatividade gigante. As pessoas estão assim, né? Atualmente eu acho que é impossível a gente sair de casa algumas vezes no dia sem pelo menos em uma delas, em uma situação que a gente erre, porque é comum errar no trânsito, ou que alguém erre com a gente, que não aconteça uma situação de alguém buzinar, de gritar, ou de abrir a janela do carro e aquela loucura. Eu até brinco com as pessoas que eu amo, eu falo, por favor, não briguem no trânsito. Eu tenho muito medo disso, porque a gente não sabe quem tá do outro lado, né? As pessoas estão extremamente reativas, como a Amanda disse. Elas estão carentes mesmo de uma maturidade, de uma educação emocional. E eu acho que isso ainda é possível de ser feito na vida adulta. Claro que a criança, né, o adolescente, eles aprendem com muito mais facilidade, né? Eles formam novas sinapses com muito mais facilidade, mas o adulto também pode aprender, né? Eu comparo sempre com o inglês. É mais fácil aprender quando a gente é pequenininho, mas quando a gente é adulto também há essa oportunidade. Para mim, a educação emocional é da mesma forma. Quando a gente é pequenininho, quando a gente tá ali, né, com suporte de pessoas que também trazem essa mesma vivência, né? Compartilham dos mesmos valores, é muito mais fácil, mas na vida adulta também é possível procurar, né? Como a Amanda falou, eu também busco muitos cursos, muita informação de qualidade em relação ao autoconhecimento, a entender quem eu sou, como lidar com as minhas emoções. Então eu vejo que isso é muito possível, a gente tem informação, inclusive, muitas das vezes, de forma muito simples, né? Na internet, se a gente filtra, a gente consegue muita coisa de qualidade. Então ainda é possível. Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro, né, que muitas vezes a gente fica, né, homens, eu falo, homens, naquela casca forte, que não pode demonstrar sentimento, mas muitas vezes por dentro eu acho que tem muita gente que quer estabelecer outra relação com os próprios filhos, né, mas muitas vezes tem vergonha, o medo de demonstrar fraqueza, né, e pelo contrário, né, eu acho que essa reconstrução das relações, ela pode ser muito benéfica e ser muita fonte de alegria mesmo e prazer, né, entre pais e filhos, sem perder a autoridade. Como se diz, a autoridade ela não precisa ser autoritária, né? Exato. Então acho que é importante deixar isso registrado aqui, né? Que você trouxe, na vida adulta também é possível. Então é possível que eu aprenda a lidar com os meus sentimentos. Sim. E que eu seja uma pessoa mais afetuosa e que eu tenha uma melhor relação com os meus filhos. Eu só preciso me libertar às vezes desse medo, né? Ter uma coragem maior de recomeçar esse caminho, né? E é possível que o homem tem essa figura de fortaleza, de segurança, da forma correta, né? O homem não precisa perder essa essência que a gente percebe que é necessária, mas é muito mais perceptível, por exemplo, né, em um pai que traz segurança para o filho, que valida aquilo que ele sente, mas também traz no momento certo aquilo que precisa ser feito, que traz segurança para a família quando a gente entende que é um homem que sabe lidar com as suas emoções, com as situações adversas dentro da rotina. Isso sim é um homem forte, né? Vamos colocar assim, né? De acordo com o que a sociedade coloca, verbaliza. E não uma pessoa que precisa usar da força, que precisa falar alto de forma autoritária, para ser realmente uma autoridade ou uma pessoa que consegue influenciar de forma positiva outras pessoas. Legal. Eu falo que é ser forte sem ser duro. Perfeito. Né? Exato. É isso. Tem uma fala de uma pessoa que a gente precisa ser duro com os problemas, né? Mais suave com as pessoas, né? Isso é bem legal. Quando você me falava, eu tava aqui pensando, né? Não existe amar e lutar ao mesmo tempo. Ou você tá amando ou você tá lutando, né? E tem pais dentro das suas casas que eles estão lutando contra a família, né? Sim. Eles estão o tempo todo ali, parece que com o escudo, com a espada pra, né, imprimir uma relação que é de luta. E quando a gente tá ali nessa defensiva, a gente tá ali nesse ataque, não tem como o amor surgir. O amor, ele só surge quando a gente realmente tá em equilíbrio, né? E esse momento que a gente tá agora é um momento que tá contrário ao equilíbrio. Então é um movimento de buscar isso também. Buscar momentos de maior conexão com a natureza, momentos de ócio que estão fazendo muita falta, momentos de simplesmente contemplar o que existe aí de graça na vida, o que existe aí de bênção na vida, respirar. Então muitas vezes a gente vê pessoas assim que
respiram, às vezes abraçam árvores, tem um ritmo de vida mais lento, você fala, você tá uma pessoa doida, né? Aí a gente vê os outros correndo, empurrando gente na fila. Eu tava lembrando, você falou do trânsito, eu tava lembrando do aeroporto, porque eu vivo muito essa dinâmica de aeroporto. O quanto as pessoas ali, parece que elas estão te empurrando pra coisa ser rápida, pra coisa ser acelerada. E a gente não olha pra esses movimentos e fala, que pessoa doida, né? A outra que a gente acha doida. E então talvez a gente esteja considerando a doidura errada. Sim. Mas desacelerar, eu acho que pra gente amar, pra gente se conectar, pra gente se vincular aos nossos filhos e realmente ser uma base emocional segura, a gente tá precisando desacelerar, né? Sair dessa defesa. E pegando um gancho numa postagem que você fez, que eu acho que é muito nessa questão também de ser vulnerável também, né? Sim. Num vídeo que tem um microfone no pátio de uma escola, sim. E as pessoas vão ali, eu falo as pessoas porque estavam as crianças, os adolescentes, mas também os funcionários da escola, os professores, né, falando sobre algo que gostaria de agradecer, né, e é bacana como que isso aproxima, né, e quando a gente conhece melhor o outro, mesmo ele sendo diferente de mim, parece que isso fica mais fácil de eu lidar e aceitar com quem ele é. E eu acho que é muito bacana isso, está faltando essa questão de ser mais vulnerável, está faltando um pouco de exercer um pouco mais essa gratidão pelas coisas que a gente tem. É muito interessante que o Léo tá sentado ali, ele veio me acompanhar e a gente estava conversando sobre isso, né? Essa manhã, no café da manhã. Olha assim. só. O quanto me impressiona, porque eu sou estudante da psicologia positiva, e o quanto me impressiona o que as pesquisas científicas, né, a academia tem apontado dos benefícios da prática da gratidão. Então, o quanto experiências simples como essa de você pegar o microfone e falar, hoje eu sou grato porque eu acordei, hoje eu sou grato porque eu tive um copo d'água, hoje eu sou grato porque meu professor, ele tá indo embora e a gente fez uma homenagem para ele. Então, vários alunos falaram dessa homenagem. O quanto essa experiência de vivenciar esse estado de gratidão, porque gratidão não é simplesmente você dizer, obrigada, tô grato, não é isso, mas você experienciar esse maravilhamento com a vida e dizer, como é bom estar aqui, como tem valor, sabe, eu estar numa escola, eu ter amigos, meu amigo que saiu do hospital, e você sentir esse exercício mesmo de estar na vida e contemplar a vida e agradecer a vida, as pequenas coisas, o quanto isso melhora fatores como o sono, a nossa imunidade, nosso contentamento com a própria vida, a superação dos problemas fica melhor, os relacionamentos ficam melhores, e é uma prática que a gente não precisa de dinheiro, não precisa de muito tempo, né? A gente precisa de intenção, a gente precisa ter consciência. Então, quando você estiver ali agradecendo, quando você estiver percebendo algo, uma bênção da vida, você precisa falar, uau, tô vivendo esse momento, que bom que é isso, trazer essa consciência. Perfeito. Porque a gente tem uma tendência natural e humana a dar muito valor a tudo aquilo que não vai bem. A tudo aquilo que é um erro, um problema, uma visão mais pessimista. Isso é natural, a gente precisa fazer esforço nenhum para perceber isso, né? Isso é do ponto de vista ancestral, isso já está em nós, impregnado. Mas o movimento de gratidão, não. O movimento de contemplação positiva da vida, não. Ele precisa ter intenção associada, porque senão vai tudo passar despercebido. Perfeito. E isso, por exemplo, são coisas que a gente pode fazer na educação emocional. A gente pode trazer isso para as escolas, a gente pode trazer isso para as nossas práticas parentais dentro de casa. A gente pode intencionalmente comprar caderninho para todo mundo e todo dia a gente vai falar, e aí? Legal. Pelo que você agradece Ótima hoje? ideia. E isso é também fortalecer o seu filho para uma vida em plenitude, uma vida mais gostosa de se viver. Então fica aí mais uma dica super prática, dica, né? Super dica. Já aproveito legal. para dizer o quanto eu sou grata de estar aqui com vocês hoje. Que legal, também estou muito feliz por isso. Super bate-papo, né? E delícia. E eu queria fechar aqui com duas perguntas, depois tem uma especial no final, mas no seu trabalho em consultório, Sara, você percebe que tanto pai quanto mãe participam dessa educação, desse acompanhamento psicológico, terapêutico com as crianças, ou geralmente um mais do que o outro, né? E qual que é a importância dos dois estarem imbuídos nesse processo? Então, é notável, muito perceptível que as mães sempre estão na recepção, na cadeirinha, esperando as crianças dentro do consultório, né? E eu sempre tento incentivar ao máximo que os pais também participem. É muito raro, assim, raro mesmo, a gente ver um pai chegando com uma criança na recepção do consultório, sabe? E eu sempre
trago no meu processo terapêutico a abordagem centrada na família. Eu acredito muito que se a gente traz o pai para dentro da terapia, inclusive adoro que eles estejam em consultório sempre que possível, para acompanhar, né, as intervenções, porque eu faço a parte de neurodesenvolvimento, né, então na maioria das vezes são crianças que estão trabalhando habilidades mesmo para autonomia, para rotina, então os pais participando, eles conseguem também trabalhar e desenvolver isso em casa. Então, né, com tudo isso eu percebo que quando os dois estão envolvidos nesse processo de orientação familiar, eu sempre falo, pelo menos 2 vezes por mês eu quero te ver aqui comigo, a gente vai conversar, vai trocar ideia, eu quero saber o que está acontecendo em casa, quero saber como que vocês têm vivenciado esse processo terapêutico, como tem lidado, né, o que tem mudado, porque se a criança só entra para o consultório também, e aí a gente fecha a porta e tchau, tchau, são 50 minutos geralmente na semana, né, nos demais, assim, o meu acaba sendo um pouco mais por trabalhar com a intervenção precoce, mas é muito pouco tempo, né, então quando a gente traz mesmo a terapia centrada na família, quando a gente inclui essa família, os resultados são outros. Sim. Sabe? Até para trazer também o que é pertinente desses pais desenvolverem neles, para a gente conseguir bons resultados, novas habilidades, né, reforçar e refinar as habilidades que a criança tem. Eu sempre digo que se eles sabem o que está sendo trabalhado na terapia e participam junto comigo, com a criança, quando chega em casa, eles sabem colocar isso assim, sim, com plenitude dentro da rotina. Então, eu sempre falo, se não vai caminhar comigo, eu acho que a gente não tá na mesma sintonia. Porque mais do que tudo vai gerar comprometimento com o processo, né? E aí você pode ter aquele pai que fala assim, mas eu tô trabalhando, eu não consigo. Ele pode agendar em um horário separado com você para conversar, e com os profissionais que acompanham os filhos, né? Exato, eu sempre falo, me fala o melhor horário para você, não seja por isso, a gente vai dar um jeito. Qual é o melhor horário para você? Perfeito. Né? É claro que a gente sabe que a rotina hoje é muito corrida, mas se você escolheu trazer o seu filho para um processo terapêutico, participe também, esse processo também é seu. Perfeito. Né? Então, eu sempre falo sobre isso, incentivo e trago isso não só como profissional, mas trago com evidências mesmo, bons estudos, bons artigos falam da participação dos pais, dessa abordagem centrada na família, então os pais têm que participar, não só as mães. Né? A gente tem que cessar com esse costume de mãe leva na terapia, o pai normalmente paga a terapia, né? Não é por aí. A gente precisa de verdadeira participação. Isso, inclusive, engaja a criança no processo terapêutico. Minha mãe tá ali, meu pai tá ali comigo. É importante, né? De fato. São as figuras de referência. E até mais do que isso, né? Às vezes, se eu tenho uma opinião de que aquilo não tem tanto valor, que eu possa conhecer mais sobre aquilo para validar aquela opinião que eu tenho ou entender se eu tô errado de fato sobre aquilo, né? Sim. E o conversar e se envolver vai trazer essa informação para que, de fato, eu forme a minha opinião embasado naquilo que está acontecendo e não simplesmente o que eu acho, né? Não tem valor, minha esposa ou a mãe acompanha e está tudo bem, né? E, geralmente, tem algum pontinho, assim, tem um caroço no ângulo, vamos pensar assim, quando o pai não está ali presente. E aí, quando a gente consegue trazer ele e unir ele a esse processo terapêutico, é impressionante, assim, o virar, sabe, da chave. Acontece de uma outra forma, a terapia, ela rende, o processo rende, a gente consegue perceber que o planejamento terapêutico da criança tem excelentes resultados na reavaliação, por exemplo, quando a gente tem essa maior presença da figura paterna para além da figura materna. Que legal, que legal. E falando nessa questão de falta de consciência e às vezes do conhecimento superficial sobre algo, a gente teve recentemente um vídeo de uma profissional falando da disciplina positiva, da educação positiva, de que... Vários. Um deles, né, mas... falando de que isso é criar filhos permissivos, que quer, né? Conta pra gente um pouquinho, aproveitando esse final, Amanda, o que é de fato a disciplina positiva? É uma educação permissiva, né? Isso é educação positiva? Ai, tem hora que dá preguiça. Tem mesmo. Mas é necessário, né? E assim, tá tendo muito. E eu vejo que muitas pessoas, elas usam disso num discurso terrorista, num discurso de amedrontamento das famílias, porque isso dá audiência. Então você vê o quanto, né? Essas pessoas muitas vezes são curtidas. E é o que eu falei, é a transição. Acho isso natural, embora me entristeça também. Sim. Por quê? Porque
a gente está num caminho de trazer tanta consciência, de equilibrar as coisas, de ofertar às crianças uma educação de maior qualidade. E aí, quando vem esses discursos que são contrários, infundados, de pessoas que estudaram pouco ou que tiveram um estudo assim completamente enviesado só para poder achar evidências para, sabe, convencer de que o discurso delas é correto, isso enfraquece o movimento que é um movimento pró-crianças, é um movimento de proteção às crianças. Então, é natural, é esperado do processo, mas também é muito triste, por quê? Vou falar da disciplina positiva, que é o que você perguntou. A disciplina positiva, ela é pautada, toda e qualquer prática, a partir de 2 pilares, que é a firmeza e a gentileza. Então, não é firmeza ou gentileza. Ou ora você é gentil e ora você... Não. É a combinação, o ponto central entre você ser firme sem ser duro e você ser flexível sem ser mole. Então, onde que tá a gentileza? A gentileza, ela tá quando você entende que o seu filho é um ser humano. Que ele sente, que ele merece ser tratado com respeito, com dignidade. A gente muitas vezes não fala com um adulto da forma como a gente fala com uma criança. Você entende? Se eu chego aqui com uma criança pequena, às vezes a pessoa vai oferecer um lugar para eu sentar, um copo d'água para mim, e ela não vai enxergar que tem um ser humano. Isso é muito comum. Mas não cumprimenta até, não cumprimenta. Porque ela é invisível, ela é um ser inferior. Então essa visão, ela perdurou durante muito tempo. Essa criança, sabe, que fica separado, que é alguém mais desprezível, que é alguém que não entende muito as coisas. Então, essa é a parte da gentileza, é a gente evitar essa visão inferior da criança. Ela é um ser humano, ela só é pequena. Onde que está a parte da firmeza? A firmeza é a parte que respeita o adulto enquanto uma autoridade. Então, olha, meu filho, nessa casa tem regras. Elas são necessárias. A vida em sociedade, ela se organiza a partir de regras. E existem coisas que são negociáveis, coisas que não são. E eu estou disposta a negociar com você o que é negociável, mas o que não é... Confia em mim, tá igual na sua camisa. Se precisar, o papai tá aqui. Ou seja, isso aqui você deixa comigo. Porque eu sei o que é melhor pra você. Porque eu tenho um cérebro maduro que você não tem. Eu tenho experiências de vida que você ainda não viveu. Então, eu sou um ser humano que tenho consciência, eu tenho mais equilíbrio emocional. Então, eu tô pronto aqui para deixar esse ambiente seguro para você. Então, não, isso aqui não é discutível, né? E confia em mim que eu sou seu pai, eu sou essa autoridade. Isso é a firmeza, é a regulação de que horas que essa criança vai para cama, a regulação de quanto tempo ela fica usando uma rede social, a regulação de que nessa casa não se come doce o dia inteiro. Isso tudo é a parte da firmeza. E as pessoas acham que para você ser gentil e para você tratar uma pessoa com dignidade, uma criança com dignidade, você vai precisar abrir mão dessa firmeza, mas isso é um equívoco. Então, muitas vezes esses posts rasos de internet, essas coisas que aparecem, ela vem muito dessa não distinção. Ou é uma coisa, ou é outra. Mas não, a gente pode estar num ponto central, a gente pode estar num caminho do meio. Então, a disciplina positiva, ela é essa filosofia de vida, eu vou chamar assim, é uma filosofia de vida, porque ela não diz só sobre sua relação com as crianças, com os filhos, todo mundo, né? Com todo mundo, sem dúvida, que é você agir com o outro, entendendo que o outro merece ser tratado com respeito e com dignidade, e que para isso você não vai abrir mão daquilo que é valor para você, daquilo que é correto para você, daquilo que é o lado da firmeza, que precisa da sua preservação também. Perfeito. E muitos pais acabam pecando porque receberam uma educação muito rígida, vai para o outro caminho da permissividade. E é importante a gente lembrar aqui que se há uma falta de autoridade, eu preciso ajustar em mim, não é a criança, né? Exato. E eu acho que pegando um gancho no ponto que você falou, que eu acho que é muito legal. A partir do momento que eu coloco para a criança que alguns itens são negociáveis e que ela pode participar do processo, isso facilita naqueles pontos onde eu deixo claro, ó, esse aqui você não pode. Onde você pode participar. Eu vou deixar você participar. Se eu não estou deixando esse aqui é comigo. E muitas vezes gera uma compreensão, que às vezes a gente não acredita, mas gera uma crença, pô, poxa, se eu pudesse participar, meu pai e minha mãe deixaria, né? Exato, então, exato. E essa linha de respeito mútuo, essa troca, esse espaço de escuta e essa segurança, que eu acho que o que eu tenho mais falado é isso. Seja um ponto de apoio seguro, previsível para o seu filho, maduro, seja você o adulto. Porque se você ocupa esse espaço de previsibilidade, confiança, a criança tende a cooperar muito, porque a natureza da criança
é cooperativa. A natureza da criança não é a natureza de oposição. Se essa criança ela tá se opondo muito a você, se ela tá negando muito aquilo que você tá encaminhando ela a fazer, se o tempo todo na sua casa há uma desarmonia, dá uma olhada se realmente você tá ocupando esse lugar. Perfeito. De uma autoridade segura, de um pai previsível, de uma pessoa madura. Muitas vezes não tá. E o problema da oposição da criança tá ali. Perfeito. Não tá necessariamente na criança, sabe? E essa educação emocional, ela passa muito por esses limites e por essa autoridade que é exercida pelo pai e pela mãe, né? Precisa, a criança precisa de limite. O limite organiza a criança, o limite deixa essa criança mais tranquila, ele harmoniza as relações. A criança não precisa lutar, ela pode descansar, ela pode confiar, tem alguém cuidando pra ela, perfeito. né? Então, agora, como esses limites vão ser estabelecidos? Perfeito, é essa a questão. Perfeito. E é importante te lembrar também aqui que a disciplina positiva não vai trazer lares sem conflito nenhum, onde as crianças estão sempre sorrindo, onde os pais também estão sempre bem, não, o conflito vai estar presente, vai ter frustração, e o importante é como reagir a cada uma dessas situações, né? Às vezes as pessoas olham, assim, a gente que trabalha nessa área de orientação parental, que trabalha com as crianças, as pessoas acham assim, não, mas se a filha dela faz, né, como se os filhos estivessem imunes a ser criança, né? Eles continuam sendo crianças, os conflitos, eles são naturais da experiência humana, e além disso, os conflitos são oportunidades de crescimento. Perfeito. Se tudo fosse perfeito, como é que os nossos alunos, nossas crianças, nossos filhos iriam desenvolver suas habilidades emocionais? Não tem jeito. Sem dúvida. Né? E tem momento que a gente tá bem, tem momento que a gente tá mal, tem momento que a gente vai lidar melhor com uma situação, às vezes a gente vai errar e vamos errar sempre, né? Humano, E a criança também, Humano. né? Legal. A Amanda disse uma coisa muito pertinente. Quando o Emanuel, por exemplo, chora porque ele não conseguiu algo que naquele momento queria, né? Ele recebeu ali um não no momento de mim ou do pai, e aí vem o choro, né? Vem a frustração. As pessoas já fazem quase uma plateia pra ver como a Sara vai reagir com ele. Eu falei que Emanuel na escola vai ser complicado. O tempo todo, né? Como que a Sara vai reagir com o comportamento do Emanuel? E aí não é sobre isso, né? É normal, faz parte do desenvolvimento saudável que a criança queira desafiar, queira testar o limite, né? Entender qual o espaço dela, o que ela pode naquele momento, o que é permitido, o que não é e por que não, né? Os porquês aparecem. Então tá tudo bem. Vai ter hora que o Emanuel vai chorar, vai ficar bravo, vai sentir raiva, vou estar ali para acolher, né? Mas não necessariamente eu vou sempre acertar, eu vou errar também. Perfeito. Mas que eu saiba pedir desculpas para ele também mostrar que a gente erra, que a gente pode conversar, que a gente pode dizer sobre o que sente, pedir desculpas, né, verdadeiras. Então, o psicólogo, orientador parental, também tem os desafios, tem os erros, né? Todo mundo está aqui também tentando fazer, mas eu acho que o norte ali, a essência, ela precisa existir, que vai guiar, vai nos guiar da melhor maneira, né? Eu digo que é saber para onde voltar. Perfeito. Né? Isso é pra mim assim, Amanda, você sabe pra onde voltar. Então não é um erro que vai te deixar seguir pra sempre naquele caminho. Opa, desviei aqui, mas peraí, a minha rota é aqui. Então a gente volta com mais facilidade. Não é que a gente não erra, mas a gente volta com mais facilidade. Perfeito. E é a consciência, né, que nos traz pra isso. Legal. Super legal esse bate-papo aqui hoje, super obrigado a vocês mais uma vez, muito, muito feliz de falar sobre isso, que é super importante para nós como sociedade, né, para as famílias e também para nós como sociedade. Queria te agradecer e deixar o seu espaço também para falar com quem está escutando, compartilhar o seu trabalho, compartilhar os seus arrobas, sua mensagem final, e se você puder também tiver alguma dica de livro, de filme, poder compartilhar também. Claro. Minhas redes sociais, eu tô mais assídua no Instagram, é a minha rede que eu uso com mais assiduidade. Então é @AmandaZanetti, é meu nome com 2 T's e I, _edu. Lá eu falo mais para educadores, né? Educadores escolares. Mas acaba que tudo que a gente fala para os educadores escolares serve também, é só adaptar ali para o universo da casa. Então convido os pais aí que acompanham o seu trabalho, Igor, a me seguirem também. Perfeito. Lá eu ofereço cursos, né? Produtos digitais na área de desenvolvimento humano para professores, gestores escolares, pessoas que trabalham dentro das escolas. Então eu tenho um curso de pós-graduação e também cursos de certificação. Convido os educadores aí que te acompanham a buscarem saber, porque realmente é transformador, né? E livros, eu deixo aí os livros básicos, né, da educação positiva, os livros da disciplina positiva. Então tem aquele da capa amarela, eu acho que é um bom livro para começar, né? Acho que para mim ele foi uma porta de entrada, como se fosse um portal assim, uau, existe
existe um outro jeito de educar, sabe? Então, queria muito que as pessoas, os pais, os professores tivessem acesso a isso que eu vivi na minha própria vida, né? Então, deixa aí essa dica desse livro básico. Que é um livro muito didático e quando você lê, você fala, cara, é muito lógico, muito que a gente não percebe no dia a dia, né? Nossa, e um monte de ficha caindo, um monte de ficha caindo. Que legal, que legal. Obrigado. Obrigado também, Sara. Deixar esse espaço também para você deixar aí os seus arrobas, o seu trabalho e a indicação também de curso, livro ou filme para quem está nos assistindo. Claro. Poderia falar, inclusive, várias indicações, né? Atualmente não tem uma rede social específica que eu esteja ali super presente, né? Porque a maternidade me trouxe mais desafios. Perfeito. Mas eu já tô me organizando de novo. Mas meu perfil é Psi, de Psicologia, Sara Beda. Sara com H e o Beda com B e depois o D. E em relação aos conteúdos, né? De uma forma geral também, eu queria trazer muito sobre buscar conteúdos de qualidade, né? E com verdadeiras evidências científicas, cursos, produtos de qualidade. Não consuma qualquer coisa, né? Que encontre pela internet, procure saber qual a fonte, qual a razão daquele conteúdo. Mas como eu trabalho, né, com o público de neurodesenvolvimento, né? Trabalho com as crianças neuroatípicas, como um todo, assim, 90% com crianças no transtorno do espectro autista, eu costumo sempre indicar um livro que, para mim, é essencial para a leitura das famílias no geral, que chama Compreender e Agir em Família. Eu sempre falo que é um livro branco que tem uma capinha assim, com um menininho com uma mãozinha e tinta, que é um livro fantástico para as famílias atípicas, né, que descobriram, que ficaram sabendo do diagnóstico há pouco tempo, ficam sabendo e não sabem por onde começar, qual o ponto de partida. É um livro sensacional, que foi traduzido, né, para o português. E tem um outro livro também que eu acho fantástico e que eu tive a oportunidade de ler e faz muito sentido para mim, que é sobre as linguagens de amor da criança, né? Entender como o seu filho se sente amado e também saber como você se sente amado, né? Tem as duas versões para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, e eu acho fantástico. Dentro da minha prática clínica, né? Eu uso de forma mais assim, né, vaga, porque nem sempre esse é o meu foco, né, com as famílias, por trabalhar com desenvolvimento, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu indico para os pais. Legal. E é isso, agradeço muito, muito mesmo. Que legal, compartilhar esse momento com vocês. Que legal, eu que agradeço. E como última pergunta, se lá junto do teste positivo de gravidez o Emanuel pudesse mandar um recadinho, um pedido para você lá de dentro da barriga, o que você acha que ele pediria? Vale chorar no podcast? Vale? Qualquer coisa. Então vale tudo. Então, que bom. Um pedido, um único pedido, né? Eu acho que não por coincidência, assim, desse momento falar sobre as emoções, mas pela minha vivência mesmo e por toda a caminhada até aqui, que ainda não é, né, muito ampla, são em torno de 2 anos, né, desde a gestação. Eu acho que ele diria: mamãe, se prepare emocionalmente, cuide de você, se conheça, saiba os seus pontos fortes e os pontos a desenvolver, mas aprenda sobre controle emocional, como olhar para mim quando eu fico difícil, porque as crianças ficam, né, muitas das vezes difíceis pra gente, né, a gente tem que lidar com aquilo muitas das vezes que é difícil pra gente e a criança acaba trazendo como um gatilho. Então, acho que ele diria isso: mamãe, se prepare e desenvolva a sua educação emocional, esteja pronta. Eu acho que isso é o que eu posso ofertar, assim, de mais valioso para ele, estar emocionalmente disponível para ele. Que legal, bacana. Me segurei, hein? E a Amanda, e a Malu e a Cléo, se lá junto com o teste positivo viesse um recadinho também de cada uma, o que você acha que elas te pediriam? De dentro da barriga. Igor, assim, eu queria ter recebido esse pedido antes, mas esse é um pedido que eu recebi, assim. Eu recebi esse pedido não com palavras, não de uma forma organizada oralmente, mas a minha filha mais velha, ela me fez um pedido que eu gostaria muito de ter escutado ele dentro da barriga, né, de não ter perdido esse tempo, que é: ô mãe, vai amolecer seu coração, vai tirar as camadas de proteção que você precisou criar, sabe, para viver, vai buscar se curar.
das dores que você sentiu na vida, na infância, dos seus traumas infantis. Busque isso antes, sabe? Para você aprender a amar, para você entender o que é o amor genuíno. Então, a minha filha, ela, durante um tempo, ela teve comportamentos que eu li aquilo e falei, epa, tem algo aqui que ela tá pedindo pra mim. Então, talvez se eu tivesse escutado isso com o bebezinho na barriga, né, talvez eu não tivesse precisado fazer com que eu e ela passássemos por esse processo. Mas eu também honro esse processo, porque foi o processo que me trouxe aqui para sentar nessa mesa, porque toda a minha história, minha trajetória profissional, minha transição de carreira, ela veio desse pedido de honrar a minha maternidade, honrar a relação com as minhas filhas, honrar a vida das minhas filhas e aprender a amar mais. Então, todo dia eu tô aprendendo a amar mais, a amolecer o coração um pouco mais, a entender que a gente não precisa de muitas coisas que a gente acha que precisa para educar uma criança, né? Então, era esse pedido que eu queria. Se eu pudesse voltar, eu queria ter ouvido esse pedido, né? Que legal. Mas importante é registrar isso que você colocou, que sempre é tempo de recomeçar e reconstruir as relações, né? Sempre. Que legal. É isso aí. Super obrigado mais uma vez e que a gente possa ajudar a transformar um pouquinho aí a vida de quem nos escutar. Não é mesmo? Obrigado. Obrigada, Igor. Eu que agradeço. E queria agradecer você também que nos acompanhou nesse episódio, desse tema tão importante, e que você possa refletir sobre a importância da educação emocional das suas crianças e ter a consciência, mais do que tudo, de que esse não é um tema que a gente deve delegar para ninguém. Esse é um papel de quem mais ama as crianças, que somos nós, que somos pais, que somos mães e que somos cuidadores, que seja de fato um divisor de águas. E se porventura você tem alguma dificuldade no seu dia a dia que você não está conseguindo lidar, que você possa pedir ajuda, pedir orientação, seja um acompanhamento psicológico, seja uma orientação parental que é tão valiosa e que pode ajudar de fato a transformar contextos familiares. Que a gente possa ter consciência, nós pais, mães e cuidadores, que o maior legado que a gente pode deixar para as nossas crianças é de fato uma boa educação emocional, uma boa segurança emocional para que elas possam aí alçar voos maiores, grandes, como a gente deseja para elas na vida adulta. E de novo, para você que está nos acompanhando, não se esqueça de curtir esse episódio, deixe o seu joinha, assim você vai estar ajudando aí o Pai Descer no Paraíso a chegar em mais famílias, em mais pais, em mais mães e cuidadores. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, também de seguir aqui o nosso podcast, se você está nos acompanhando numa plataforma de podcast. Lembrando que no YouTube, no podcast e no Instagram você nos encontra como Pai Descer no Paraíso e no TikTok como Pai Descer no Paraíso.tiktok. Um forte abraço e até o próximo episódio.